Olá, boa tarde, bem-vindos ao Linha Aberta, edição de quinta-feira. 2 assuntos estarão em debate. Mais de 40 mulheres foram mortas em apenas 2 meses no país. Enfoque para a província de Sofala com mais casos. Este será o nosso primeiro tema nesta edição de hoje. Lá mais adiante, no segundo bloco, vamos olhar para aquilo que tem vindo a acontecer na cidade de Maputo. Professores de algumas escolas decidiram paralisar as aulas em reivindicação de pagamento de horas extras. Estão a ser devidos desde outubro e, como solução, acabaram optando por paralisar as aulas. Isto aconteceu nas escolas secundárias Francisco Manhanga e Noroeste 1. São 2 assuntos que preparamos para esta edição. Para o primeiro assunto, vamos ter em estúdio, ou contamos em estúdio com a presença de Nilza André, vem em representação do Fórum Mulher. Iremos igualmente contar via Zoom com a participação de Ângela Jorge, em representação do Observatório da Mulher. Nilza, seja bem-vinda ao Linha Aberta. São dados que preocupam muitas mulheres. Aliás, organizações da sociedade civil estiveram reunidas há alguns dias na província de Sofala, muito em torno deste assunto. 40 mulheres que foram mortas em apenas 2 meses. Boa tarde a todos, telespectadores, e assim, desde já agradecer imenso pela oportunidade de cá estar, ser a voz de várias mulheres, jovens, raparigas, que têm sofrido de fato por essa onda de violência. Fato este que nos deixa muito triste devido ao elevado estado de insegurança. E como mulheres, o que acaba sendo o mais preocupante? São vários assuntos que foram relacionados com esta onda de assassinatos na peça aqui, aliás, do que acompanhamos do encontro havido na província de Sofala, apontou-se como principal causa o fato de raparigas, sobretudo, estarem neste momento a frequentar o curso noturno. Muitas raparigas. De fato, um dos motivos que é apontado é este, para nós verificarmos a onda alta de violências sexuais contra as mulheres e feminicídio. Permita-me recuar um pouco, deixar claro aqui para quem está a ver o programa, para que as pessoas possam perceber de que estamos a falar. Quando nós falamos de ondas de feminicídio, estamos a falar de uma perseguição da violência ou da violência que é perpetuada contra a mulher por ser mulher. Temos assistido à violação e ao término da vida das mulheres por simples fato de serem mulheres. Assim é que é. Então, tudo isto, levantamos diversos casos. Uma delas é por fato delas entrarem no curso noturno. Mas vejamos, uma mulher estar a estudar no curso noturno é motivo para ser violada? Nós cá deste lado, em algum momento, nos sentimos mal, porque o país não nos é um local seguro, nem em Sofala, nem em Maputo, nem em nenhum canto. Não temos 24 horas de segurança em todas as instâncias ou em todos os becos e ruas dos nossos bairros. Isso nos deixa muito triste no momento que assistimos que em Moçambique, cada dia que passa, aumenta o número de graduados na polícia. É estranho. Aumenta o número de graduados e a nossa segurança não melhora. E nós começamos a questionar essas graduações todas que aumentam, essas pessoas é para fazer o quê? Isso de verdade nos deixa muito triste, porque as mulheres têm direito à educação. A educação é um direito nosso. E nós sabemos que, infelizmente, tanto tempo se passa, Moçambique é independente, mas ainda não temos escolas suficientes onde as mulheres possam ter aulas de dia. E não é só Moçambique que tem curso noturno. Não é só Sofala que tem curso noturno. E isso não é uma justificativa para se colocar fim à vida de uma mulher, pelo simples fato de ser uma mulher, porque os homens também estudam de noite. E o fato de muitas raparigas, na vossa concepção, estarem neste momento a frequentarem o curso noturno, é apontado como principal causa para este fenômeno
que tem vindo a assolar o país, ou é apenas um fator isolado? Para nós, isso é um pretexto, é uma justificativa, que é a justificativa mais acessível para justificar este contexto em que as mulheres são colocadas. Vejamos, uma mulher entra de noite, nós temos crescido, mulheres já irem para a escola de noite, mas a onda de violência tem aumentado muito. Isso tudo é consequência de algum erro que está sendo cometido, que infelizmente eu não seria capaz de dizer exatamente onde, mas eu sugiro que seja revisto o nosso sistema de segurança comunitária. Temos esquadras, temos várias polícias a serem formadas, pessoas estão a sair de várias instâncias e mesmo assim a nossa segurança não melhora. E nós questionamos, será que de fato a polícia tem feito seu trabalho de investigação? Investiga até aonde? E depois de investigar, qual é o andamento que se dá? Porque em algum momento é possível que um violador viole 2, 3 ou mais pessoas. Então, qual é o trabalho que é feito nessa comunidade onde se sabe que houve lá um caso de violação? E nós sabemos que a pena por violação em Moçambique são 2 a 8 anos. Mas, volta e meia, as pessoas não ficam 2 anos. As mulheres são colocadas, em algum momento, a estar perante o seu violador em menos tempo que isso. E nós questionamos, será que é a caução que é tão baixa? Que as pessoas chegam lá, volta e meia, já estão a sair? Vamos à associação de fatores, tendo em conta aquilo que é a sua explanação. A impunidade. Impunidade, dos sim. que têm violado mulheres pode ser tida como principal fator que aguça o apetite dos violadores, ou nem por isso. Ou Sim. podemos também associar a um outro aspecto que foi feito menção, ou foi referenciado no encontro havido na província de Sofala, que tem que ver com o fato de muitas raparigas estarem neste momento a frequentar o curso noturno. É também um ponto que aguça os violadores, ou nem por isso. A impunidade é um dos principais fatores. Em algum momento, nós jovens sentimos que se houvesse penas mais severas, a caução que é paga nos deixa a desejar. Não é possível que os violadores fiquem tão pouco tempo presos. 2 anos, 8 anos, não passa esse tempo. As jovens estão novamente perante os seus violadores. É menos tempo que isso, então nós sentimos impunidade. Não tem se feito uma investigação séria, célebre, para que se encontre as pessoas que perpetuam esses males contra as mulheres jovens. E também gostaríamos, sim, que em Moçambique houvesse mais escolas. Queremos que se invista na educação, para que haja mais escolas, para que as mulheres não tenham de entrar de noite por circunstâncias, e sim por escolha. Não sei se conseguem perceber, porque são as circunstâncias que obrigam as mulheres a entrarem de noite. Porque as escolas não têm salas suficientes ou não estão em condições. Os professores não são suficientes para dar aulas às pessoas todos durante o horário do expediente, como o período da manhã e o período da tarde. Então, temos aqui 2 problemas. Temos insegurança, temos educação que não é favorável para as mulheres. Todo este contexto é totalmente agressivo com as mulheres jovens. Está com isto a dizer que o agravamento de penas para com os violadores seria uma solução para minimizar ou para colmatar este problema? Sim, seria. E também tirar as cauções. É melhor. Nós particularmente, nós mulheres jovens, sentimos que se calhar se fossem tiradas as cauções, seria uma forma de reduzir, porque em algum momento as pessoas chegam lá, usam o dinheiro que têm e saem. Volta e meia estamos a ter que conviver com os violadores. Então nós queremos que se abaixe a impunidade. Os crimes têm ficado impunes devido ao pagamento de cauções. As penas são 2 anos, 8 anos. E as pessoas não têm sentido, os violadores não têm sentido o peso disto sobre as suas vidas. E quem sente o peso somos nós, como mulheres jovens. E qual é a sugestão
no que diz respeito à penalização dos prevaricadores? Sinceramente, que se aumentem os anos e que as cauções sejam tiradas. As cauções devem ser tiradas, ou pelo menos que não sejam tão acessíveis. Sentimos que são acessíveis, porque eles não ficam presos. As meninas continuam a reclamar. E outra coisa também que nós sentimos que pode estar a contribuir em algum momento é o sistema patriarcal em que nós vivemos, que em algum momento não é benéfico para as mulheres jovens. Porque muitos crimes agora têm vindo à tona, não é? Mas alguns ficam assim reservados ao nível familiar ou comunitário. É resolvido àquele nível. Nós temos conhecimentos de casos que são denunciados ou vêm através das mídias sociais. E os casos que não, que terminam a nível familiar. Então, é necessário que se faça um trabalho de envolver a todos estes, para que não seja só uma preocupação das mulheres jovens. Os homens também podem apoiar. Os jovens também podem se engajar em garantir a segurança de suas irmãs, suas filhas, suas esposas, primas, amigas. Isso é muito importante. Nós precisamos de segurança. E o trabalho de emancipação das mulheres jovens pode ser feito em comunhão com os homens, sim. Além do agravamento das penas dos que têm prevaricado e da melhoria do Sistema Nacional de Educação, ou o melhoramento do Sistema Nacional de Educação, qual é a outra forma que pode ser encontrada para proteger a mulher? A outra forma que pode ser encontrada para proteger a mulher é mesmo que seja procurada na educação. Estamos a falar da educação informal, educação de casa. É necessário que, ao educarmos os nossos filhos, a educar os irmãos, chame-lhes a atenção a como tratam outras mulheres lá fora. Porque nós sabemos que o jovem que viola uma jovem também tem irmã, tem mãe. E nós temos para nós que ele nem ia gostar de saber que sua parente foi violada. Então é necessário que se chame empatia, que sejam envolvidos os diversos intervenientes sociais para este assunto, porque é extremamente preocupante. A maneira como... Porque nós entendemos que dói para uma família denunciar seu próprio filho, mas ele cometeu o crime. Se eles não ajudarem a denunciar, ele vai fazer com outras pessoas. Então, tem que se acabar com este assunto de se discutir as violações de uma jovem a nível familiar. Está a dizer, Nils, aqui, a forma como nós educamos os nossos filhos, a forma como nós damos acompanhamento, sobretudo dos homens, o tratamento que devem ter para com as mulheres, acaba influenciando também para as atitudes futuras. Extremamente, porque antes mesmo de nós entrarmos no sistema de educação nacional, nós temos um sistema de educação em casa, tem a comunidade que educa. Então, é necessário os diferentes intervenientes em casa, os líderes comunitários, todas as pessoas têm um papel na educação de cada uma das pessoas que vivem naquela comunidade. Então, é necessário que cada um deles assuma essa responsabilidade e tomemos este assunto como preocupação de todos nós, porque fica parecendo que é a luta das mulheres jovens só porque são feministas, mas não é isso, é uma questão de segurança. Dói saber que eu, ao descer 22 horas na minha paragem, não posso descer sozinha, porque não estou segura, alguém tem que me buscar na paragem. Isso é triste, é muito triste, que a jovem sair da escola às 21 horas, basta as amigas de deixarem enquanto ela é a última que tem que chegar a casa, já é uma preocupação, não se sabe se ela vai chegar ou não. Isso, de verdade, queremos que abaixe a impunidade. A impunidade tem que acabar. E com mulheres, o que é que tem feito atualmente para que possamos ultrapassar este problema de uma vez por todas? Bom, a nível da... Além das atividades que já fez referência, das sugestões que já deu como possíveis soluções, o que é que como mulheres neste momento estão a fazer para que não assistamos no futuro casos similares? Bom, como mulheres, nós já temos marchado, né, feito atos públicos.
as marchas, já tenho assistido, que o Fórum já tem organizado, o Fórum também tem participado de diversas outras organizações. Temos as marchas, também temos as campanhas online, porque muitas vezes as tecnologias de comunicação e informação não são usadas da forma correta. Temos mais partilhado memes do que informação que diz respeito à nossa segurança. Então, nós temos promovido campanhas online com mensagem de sensibilização. Também temos feito vídeos com mensagem de sensibilização, porque é verdade que esses instrumentos são os mais usados agora pelos jovens. E também temos feito atividades nas comunidades e, de alguma maneira, também temos tentado convidar os jovens. Temos feito várias atividades mesmo, atividades na comunidade, como cinemas, debates, fogueiras, palestras, de modo a envolver todos os intervenientes sociais. Nilsa, voltamos ao debate dentro de alguns instantes. Para já queremos anunciar que o estimado telespectador também é convidado a fazer parte deste programa, bastando para tal, ligar para nós. O número já aparece em sua tela, pode a partir de já ligar e deixar ficar a sua contribuição em torno deste assunto que estamos a falar, a onda de assassinato de mulheres nos últimos tempos. Fizemos referência que só em 2 meses mais de 40 mulheres foram assassinadas. Destaque para a província de Sofala, que tem maior número de casos. Nilsa, voltamos à conversa do encontro que vocês tiveram na província de Sofala. Curiosamente foi o local escolhido, a província com mais casos foi o local escolhido. Chegou-se à conclusão de que efetivamente mais casos se têm registrado na província de Sofala em detrimento dos outros pontos do país? Bom, são apresentados vários pretextos para justificar esses casos de violência, não é? Tem-se apresentado também o pretexto, por exemplo, do feminicídio, a questão da prostituição. Tem-se seguido mulheres nestes locais alegando que elas são prostitutas, não merecem ver, então o corpo delas não lhes pertence. Os homens sentem-se no direito de violar essas mulheres porque, por serem prostitutas, supostamente prostitutas, tem que ficar bem claro. Estamos a falar das prostitutas no verdadeiro sentido ou supostas prostitutas? Supostas prostitutas, porque nada ficou provado. Acho que se assume como vendedores de sexo. Não estamos a falar desses. Não. O que acontece? A compreensão que se tem da comunidade lá, o que relatam, é que há uma perseguição contra as mulheres por supostamente são tidas como sendo elas prostitutas. Digo supostamente porque, de minha parte, não existe nenhuma evidência de que é realmente isso. Então, temos esse pretexto para se seguir mulheres e matá-las. Repara, dizem que é porque elas voltam à noite. Como se as ruas e os becos dos bairros não as pertencessem. Só os homens podem andar à noite nas comunidades, as mulheres não podem trabalhar, não podem estudar. São prostitutas porque voltam à noite, são prostitutas. Então, há uma série de rótulos que seguem as mulheres pelo simples fato de serem mulheres. Nilsa, vamos juntar ao debate. A Ângela Jorge está na província de Sofala. Já tínhamos feito referência que faria parte deste programa via Zoom. Ângela, seja bem-vinda. Está, curiosamente, na província com o maior número de casos de violência contra mulheres. Já fizemos referência, são mais de 40 mulheres que nos últimos 2 meses, melhor, em 2 meses apenas, foram assassinadas. São dados preocupantes. O que é que tem a dizer a respeito deste assunto? Muito boa tarde ou boa noite, conforme a hora. É um prazer estar aqui para falar um pouco sobre este assunto que tanto preocupa os cidadãos da província de Sofala. E não só, como também o governo da província de Sofala. Falar deste assunto é mexer com todas as mulheres do país,
porque, de alguma forma, esta situação virou para nós um fenômeno novo. É um fenômeno novo por quê? Porque já tem uma atribuição linguística que se trata ou que se chama feminicídio. E feminicídio é uma linguagem nova. Sendo linguagem nova, também se acompanha ao próprio dilema, que é novo. Porque se formos a ver e voltar um pouco para trás, anos atrás nós não tínhamos questões ligadas ao feminicídio da forma como estamos a observar agora. E tratando-se de uma preocupação ao nível da província, além das marchas sucessivas que as organizações da sociedade civil tiveram a oportunidade de realizar como forma de protesto, além dos encontros que nós consideramos que foram mesas redondas com o governo, continuamos a notar sucessivas mortes de mulheres ao nível desta cidade ou ao nível da província. Outrora, ou 3 meses, no último trimestre de 2023, as mortes que ocorreram se dava conta ou se dava-se a entender que se tratava de mulheres trabalhadoras de sexo. Exato. Mas, com o andar do tempo, percebemos que, afinal de contas, não são só mulheres trabalhadoras de sexo. São também mulheres que não fazem parte deste grupo de mulheres. Um dos últimos casos que tivemos e que também fez com que nós tivéssemos uma outra marcha foi o caso da Fátima, que foi barbaramente, aliás, espancada pelo seu parceiro íntimo, que era seu esposo, com quem vivia longos anos de vida, e tinha com ele filhos, ou uma filha, e por sinal também ela estava numa situação, no estado de gravidez, foi espancada, engomada e acabou perdendo a vida no Hospital Central da Beira. Esta situação mexeu com todas as mulheres aqui ao nível da província. Levantamos a bandeira, marchamos, aliás, marcamos uma marcha que depois não deu certo, fomos barrados, alegadamente porque não tínhamos autorização necessária para o fazer, e acabamos promovendo um protesto numa praça, na Praça dos Professores, onde tínhamos dísticos, falávamos de situações de violência e colocávamos um basta. Depois dessa situação, depois deste protesto, tivemos algumas respostas por parte do governo, nesse caso por parte do Cernic. O Cernic deu-nos a sustentação de que das 16 mulheres que tinham sido assassinadas, 6 casos tinham esclarecimento. E estes casos eram referentes a jovens, e dava a indicação que eram jovens, que provavelmente não tinham ligação direta com as vítimas, e que aliás, eram jovens que só matavam para arrancar telefones, por aí em diante. Mesmo assim, essa resposta para nós não foi satisfatória. O que é que nós fizemos de seguida foi nos organizarmos como um fórum regional centro de gênero. Fomos refletindo, envolvemos as instituições do governo, envolvemos também as empresas e organizações da sociedade civil. De seguida a este fórum, traçamos algumas estratégias. E essas estratégias culminaram com a criação do Observatório do Feminicídio. E este Observatório do Feminicídio está ainda num processo de criação, está ainda num processo de constituição, e pretendemos com isso que o observatório seja um espaço de observar questões relacionadas com o feminicídio. E temos ainda passos a seguir depois da sua criação. Não sei se me ouve ou sim, estou a perceber.
Angela, aqui há uma associação de fatores que possivelmente originam a tomada deste tipo de atitude, ou seja, que acaba animando, passa a expressão, aos violadores. Fala-se do déficit, acesso ao Sistema Nacional da Educação, fala-se igualmente da educação precária. Estamos a falar da educação que parte de casa, uma educação de base, tratamento que um homem tem que ter para com uma mulher. Fazia referência, Nilza André, das penas que acabam não sendo pesadas, o que acaba, enfim, facilitando, passa a expressão, o trabalho dos prevaricadores. Não se sentem efetivamente castigados ou punidos e acabam pautando por tomar essas atitudes de forma recorrente. Olha, com certeza que tudo isso vem para a nossa reflexão como sociedade civil. E chamamos a atenção ao governo, e o governo também já tem uma linha, eu acredito, que já tem uma forma de pensar em relação a isso. Mas, no meu ponto de vista, nada justifica e nada deve justificar a violência doméstica. E o que é que motiva, na sua opinião, o que é que motiva, qual é o principal motivo deste ato macabro? Não, eu não queria responder a pergunta que me coloca da maneira como colocou. Só queria lhe dizer o seguinte: olhando para a questão que me colocou agora, foi por essa razão que nós entendemos que o Observatório de Feminicídio teria que trazer alguma resposta, olhando para aquilo que é uma das ações concretas que nós pretendemos fazer, que é uns estudos e pesquisas sobre causas e consequências do feminicídio. Aí nós podemos trazer uma resposta clara. Agora eu não estaria em condições de dizer que se calhar o analfabetismo, se calhar a fome, se calhar a falta, se calhar o desentendimento, não seria uma resposta clara da minha parte, vindo da minha parte. É verdade que a nossa sociedade atualmente deixa muito a desejar, principalmente as práticas sociais, a forma como a juventude também olha para o mundo, os problemas que afetam a sociedade, mas eu não quero trazer isso como seja um dos fatores principais que promove ou então que incita a questão do feminicídio. Nada deve justificar. Por mais que você seja analfabeto, o analfabeto, por exemplo, se formos a ver lá para o interior, é verdade que isso acontece, mas não é algo recorrente. O que estamos a perceber é que mesmo aqui dentro da cidade, o feminicídio ocorre com maior frequência, mas são pessoas letradas. E por vezes também quem comete essas atrocidades são pessoas letradas. Então não podemos olhar, por exemplo, para o analfabetismo como sendo o problema básico, a fome como sendo o problema básico. Mas queremos trazer um estudo que de fato pode nos remeter a uma recomendação. Neste momento não podemos claramente, porque para nós este é um fenômeno novo. Este é um fenômeno novo. A nossa sociedade não foi acrescida de valores para matar o outro. Este é o primeiro aspecto. E se isso está acontecendo agora, é verdade que pode ter alguma causa. E é esta causa que nós precisamos de estudar, de ir a fundo para trazer à tona e todos nós vemos se há necessidade ou então valerá a pena atacarmos justamente esta causa. Angela, voltamos assim dentro de alguns instantes. Vamos juntar novamente ao debate a Nilza André. Nilza, já tivemos vários casos de assassinatos, sobretudo na zona centro do país, que mototaxistas eram assassinados de forma recorrente. E o que é que vos fez pensarem, para o caso do que estamos vindo a assistir, que estávamos perante uma situação de feminicídio? Bom, nós julgamos que é uma situação de feminicídio porque é uma perseguição clara de mulheres, como a companheira teve a dizer aqui anteriormente, que são perseguidas mulheres por até serem mortas, por supostamente serem prostitutas.
Bom, também há dados que demonstram que algumas delas nem eram prostitutas, porém foram mortas. Então, quando há uma perseguição, como foi dito aqui anteriormente, o feminicídio é um crime, é uma expressão nova no nosso contexto. E quando temos o homicídio, por ser Nilza, peço que mantenha o seu raciocínio. Há a indicação de que temos o nosso primeiro telespectador em linha. Senhor Alfino, liga-nos a partir de Dondo, província de Sofala. Senhor Alfino, muito boa noite e já está a participar. A indicação de que caiu a ligação do Alfino, que nos ligava a partir do distrito de Dondo, na província de Sofala. Nilza, pode prosseguir com a sua colocação? Sim, dizia. Nós temos homicídio, não é? Que é a morte de um homem, claramente, não é? Porém, temos que observar que é uma especificidade quando olhamos para questões relacionadas com a mulher. Feminicídio vem do gênero feminino. Então, quando nós observamos essa perseguição, essa onda de violência que se tem verificado contra as mulheres, vai emergir este conceito da perseguição e morte das mulheres, vai ganhar o nome feminicídio. Sim. A indicação de que temos novamente o senhor Fino de Dondo. Boa noite, já está a participar. Boa noite, já está a participar, pode deixar ficar a sua contribuição. Obrigado pela permissão. Para começar, queria parabenizar a STV por ter introduzido este tema. De fato, é muito importante. Exato. Como homem, talvez deixar alguns subsídios, né, em relação ao tema. Minha opinião pessoal, eu vejo uma das grandes causas de assassinato de mulheres a vaidade. As mulheres já não têm medo do homem. Termo medo, estou a dizer respeito, né? Aceita qualquer homem desde que tenha condições, sem saber que tipo de homem é. É uma das causas. Aventuras noturnas. Antigamente, mulheres não andavam muito à noite, mas agora as mulheres preferem andar à noite para conseguir alguma coisa. Então, é um caso para podermos refletir, né? No estado das mulheres não podem andar de noite, mas por causa da concupiscência da carne, na Bíblia nós falamos isso, para poder agradar o corpo, mulheres acabam andando de noite, porque o assassinato sempre acontece de noite, né? Então acabam entrando no assassinato. São bebidas, as más companhias, então as mulheres precisam ver que tipo de amiga deve ter. O mundo está muito agressivo, então precisamos ter cuidado. É mais seguro não termos nada, mas tendo saúde, em relação a arriscarmos a nossa vida, para amanhã a pessoa nos encontrar na rua estatelado. Então, uma das causas principais é a vaidade. Querendo agradar a sua carne, estou a falar do que quer ter bonitos cabelos, unhas, imitando os outros, e as mulheres acabam não dormindo em casa. Então, é exatamente isso que eu queria tecer em torno desse. De noite, Sr. Fino, caminha-se em qualquer canto deste país. A verdade é que a zona centro do país parece ser fértil para esse tipo de casos. Já tivemos, num passado muito recente, a onda de assassinato de mototaxistas, e agora temos esta onda de assassinatos contra mulheres. O que é que lhe parece, o que é que motiva para que tenhamos casos do gênero, sobretudo na zona centro? Minha opinião,
em relação a este assunto. Zona Centro está liderando na parte de assassinato das mulheres é por estar no corredor. A cidade da Beira encontra-se no corredor. Exato. E partindo da cidade de Dondo, estamos a de Dondo, vamos em Nhamiza, Manga, passamos da rua, nós conseguimos ver muita gente nas barracas, nos momentos noturnos. Então, faz parte de alistamento para poder estar nos momentos noturnos. Então, aquele enchente todo, o que acontece? Convida marginais, pessoas de má fé, então acaba originando um assassinato. Sr. Filho, muito obrigado pela sua colaboração, creio que ficou essencial. Ligue-nos mais vezes. Tenha uma boa noite. Voltamos ao nosso debate. Traz uma associação de fatores. O telespectador melhor que nos ligava, ou que nos ligou a partir da província de Sofala, havendo a possibilidade de haver uma miscelânea, digamos, de comportamentos, pelo fato da província de Sofala ser um corredor. É uma das hipóteses que levanta. Sim, temos que observar que estamos num processo de entendimento dos reais motivos para que estejamos a viver um contexto de insegurança autêntica, especialmente para as mulheres jovens. De fato, este pode ser um dos fatores, o fato de ser um corredor, não é? Entre lá diversas pessoas, e isso pode estar, de verdade, a colocar-nos em uma condição de insegurança. Eu peço que mantenha uma vez mais o seu raciocínio, porque há indicação de que temos alguém que nos liga a partir da província de Tete. Muito boa noite e já está a participar. Boa noite. Boa noite. Em primeiro, parabenizar o programa. Sim. Dos temas que têm sido abordados, de facto, são temas muito importantes para a nossa sociedade. Exato. Indo diretamente ao ponto, nós registramos ainda neste ano mesmo, não é, uma onda de assassinatos de mototaxistas aqui mesmo na província de Tete. Que esses mesmos crimes eram perpetuados por pessoas que faziam-se passar por clientes, dizendo que vão a um certo destino e chegando a uma zona mais escura, mais calma, tinham lá algumas pessoas já à espera para poderem perpetuar o assassinato. Mas indo nesta onda de assassinato das mulheres, se formos a ver, o nosso mundo automaticamente estamos mais ligados à internet, estamos mais ligados ao Facebook, e algumas mulheres acabam de uma forma mais fácil aceitando sair com alguém que é completamente estranho. Ou seja, conheceu a pessoa na rede social, a pessoa convidou-lhe e a pessoa sai com essa pessoa sem pelo menos ter a informação mínima da pessoa. Saem juntos, vão a certo ambiente e este ambiente pode culminar com este assassinato. Visto que as mulheres, não são todas, mas a maioria, elas estão mais preocupadas com um estilo de vida, de um estilo de vida aparente, não é? Ou seja, as condições que as mesmas não têm, aparece um homem que aparenta ter boas condições e automaticamente essa mulher acaba sendo atraída por aquelas boas condições que o homem tem, e isso acaba de uma forma contribuindo para que esses assassinatos sejam perpetuados. E eu quero aproveitar essa oportunidade em rede nacional pedir, não é, para as mulheres do mundo, em particular as mulheres moçambicanas, que a partir do momento que vão conhecer alguém na rede social, se forem para marcar um encontro, que marquem um encontro de dia, num lugar super movimentado,
e depois dali cada qual vai ao seu destino, que é para podermos evitar que hajam este tipo de constrangimentos. Obrigado, creio que ficou essencial. Ligue-nos mais vezes. Tenha uma boa noite. Obrigado. Voltamos à província de Sofala. Agora vamos ao encontro da Ângela. Não sei se a Ângela ainda está em condições de interagir. Uma vez mais, Ângela, muito boa noite. Boa noite novamente. Estou sim em condições de interagir. Ângela, Mas antes eu gostava de responder a primeira questão que o senhor colocou, né? Que dizia que hoje as mulheres não têm medo dos homens. As mulheres não devem ter medo dos homens. As mulheres devem respeito ao homem, porque o homem é seu parceiro. E sendo parceiro, deve haver respeito recíproco, tanto do homem como da mulher. Não, ambos devem ser respeitados. Falou do medo falou do medo numa perspectiva de homens com más intenções, supostamente. Como uma forma de as mulheres se protegerem das supostas más intenções dos homens. É importante que as mulheres se protejam das intenções dos homens, de qualquer intenção. É necessário que a mulher construa esse mecanismo de defesa. Ela consiga perceber, tenha a capacidade de perceber que estou diante de um perigo, ou então a pessoa com quem me estou a relacionar não é a pessoa que devo ter para a minha vida. É verdade que isso não é coisa fácil, porque quando a relação começa, muitas vezes, começa da melhor forma. Mas quando as pessoas passam a viver juntos, o sentimento, as ações, a forma de convivência muda. Agora, eu não sei se é nessa perspectiva que ele queria se referir ou não. Por isso digo, a mulher não deve ter medo, deve respeito ao seu parceiro. O homem também deve respeito à sua parceira. Na verdade, se formos a olhar para os problemas cruciais, é isso que eu dizia no início, que há necessidade de fazermos um estudo sociológico para perceber o que é que está por detrás disso. Será que realmente é a pobreza, a falta de educação da nossa parte? Será que perdemos valores morais? Será que perdemos valores sociais? O que é que há? Deve constituir uma preocupação para todos. É mesmo nessa perspectiva, Ângela, que começarmos a apontar a mulher que, por exemplo, não se protege. Ok, a mulher não se protege. Então, qual é o papel do homem? Qual é a perspectiva do homem diante de uma mulher? Por que o homem constrói este pensamento? Porque estamos a falar aqui de parceiros que matam suas próprias parceiras. Vamos lá tentar olhar para esta questão de homens que matam as suas próprias parceiras. Uma mulher que convive consigo, com quem tem filhos. 3 casos consecutivos que aconteceram na província de Sofala. Um matou a sua esposa, ex-esposa, que obviamente pediu divórcio, e ela não se conformou com isso, encontrou uma forma, matou e enterrou no quintal da sua casa ou dentro da casa. A outra é esta que foi morta pelo marido, espancada e engomada. A outra é a Rosita. Há um caso que aconteceu até no distrito de Dondo, e que, por sinal, este fulano era um funcionário público. Entrou por cima do teto da casa, atingiu a esposa, porque estava num período já estavam meio separados, estava só à espera da sentença, e que é para fazer a divisão de bens. E o homem, não se conformando com isso, ele entrou dentro da casa, matou a esposa. Será que, de fato, é porque a mulher não se protege? Será que esta falta de medo que a mulher tem pelo homem, será a exposição da mulher? É pelo fato dela ser uma trabalhadora de sexo? Não. Estes casos são de esposas, não é? São de mulheres que eram esposas de alguém. Que resposta é que nós temos? Há que tentar perceber se realmente é o problema de falta de condições,
se realmente é porque não tem emprego, se realmente é inconformismo. Então, há algum trabalho que deve ser feito ao nível da sociedade. Temos que trabalhar com as mentes, comportamentos, para ver se conseguimos alcançar os objetivos que nós queremos. Temos que trabalhar com a justiça, para ver se conseguimos atingir os objetivos que nós queremos. E se deixarmos as coisas como estão, podem atingir um nível X. É verdade que há necessidade de se fazer sensibilização, ensinamentos, mecanismos em que a mulher, tanto como a rapariga, pode usar para se defender. Como é que ela deve entender ou pode entender que estou diante de uma pessoa que vem para o mal. Então, há necessidade de começarmos a aprender com isso. Por exemplo, em algumas escolas fora do nosso país, o que se ensina não é só o A, B, C, D. É também a forma como a criança deve se defender quando está no autocarro, por exemplo. É a forma como se deve ensinar a criança, a partir da escola, a aprender como deve se proteger, por exemplo, da chuva. E nós estamos a perder esse foco, estamos a perder. Precisamos de unir esforços, tanto quanto dos acadêmicos, os sociólogos, os psicólogos, os antropólogos, para começarmos de base a moldar certos comportamentos. Não é uma coisa fácil, mas é um trabalho que nós temos que ter que fazer. É por isso que, muitas vezes, encontramos mecanismos como esses que nós estamos a instituir agora, para ver se conseguiremos trazer alguma resposta. Ângela, volto a si, dentro de alguns instantes, retomemos o debate com a Nilza. A Ângela já comentou o posicionamento do segundo profissional, o último telespectador que ligou para nós, fazer referência também à exposição das mulheres, parafraseando, diz que as mulheres não têm medo dos homens, mas numa perspectiva de tamanha exposição das mulheres, sobretudo nas redes sociais. Bom, com relação a este ponto, é necessário deixar claro para todos os homens e para a sociedade em geral que as mulheres não têm por que sentir medo dos homens. O corpo dela lhe pertence, ela decide que tipo de fotografia ela quer fazer. Ela está livre de se vestir, de se apresentar como ela se sente confortável. Não há necessidade dela sentir medo do homem. O que deve acontecer é que deve haver um respeito, como eu estava a dizer, mútuo, não é? Onde o homem percebe que é o corpo dela, território dela, o qual deve respeitar. O que o telespectador quis dizer é que ultimamente tem sido muito fácil chegar a uma mulher, marcar encontro e sem se conhecerem. Infelizmente, de fato isto acontece, porque o que acontece é que em algum momento as mulheres, elas quando estão nas redes sociais sentem confiança somente por uma mera conversa. O que eu poderia sugerir é que, em especial as mulheres, a comunidade em geral, temos que ter cuidado com quem nós dialogamos nas plataformas como o Facebook, que é uma rede social muito aberta, e Instagram. Porque, em algum momento, esses meios de comunicação nos colocam em perigo, vulneráveis, a estar em contato com pessoas estranhas que nós não conhecemos. Porém, quero deixar bem claro que nada justifica a violência, porque este indivíduo que vai contactar-nos através das nossas redes sociais é alguém também que, em algum momento, tem dever de respeitar. Então, aqui, em algum momento, nós temos que chamar a questão da empatia, como disse anteriormente, que é importante se respeitar a vida humana, se respeitar a mulher. Se alguma das mulheres dá a oportunidade de conhecer outras pessoas através das redes sociais, é que o mundo, a tecnologia é algo inevitável. Nós vivemos num mundo tecnológico, num mundo eficiente em que fazemos amizades online. Mas, de fato, há uma extrema necessidade de tomar cuidado com quem nós falamos. Com quem nós falamos e que tipo de contato nós fazemos, qual é a intimidade que nós damos a estas pessoas de forma online. Saberemos daqui a alguns instantes com quem nós falamos. O certo é que seguimos até a cidade da Beira. Temos o Henriques em linha. Boa noite, Henriques. Já está a participar. Boa noite, boa noite. Boa noite.
Sim, desculpa eu interromper. É porque eu não concordo com o parecer da convidada que está no painel. Sim. Quando diz que a mulher deve escolher que deve vestir. Não é bem assim. Porque no momento em que ela não escolhe a roupa que deve vestir, onde vai se expor nas redes sociais e em tantas plataformas, não fica bem, porque ela atrai os homens. Não porque os homens gostam dela, sente-se atraída pelo que estão a ver e está de fora. E depois se mete com esse homem, e está com um certo tempo, o homem já conseguiu o que queria. E elas dizem que não, o homem não presta. Mas esquece que o que o homem viu foi que ela trazia, atraiu-se pela parte do corpo, não pela pessoa. Pode dar o caso de ela gostar da pessoa, e o homem nesse caso. Mas o homem naquele momento não sentiu-se atraída pela pessoa, sentiu-se atraída pelo que viu, que são as pernas que estão fora. Não podem confundir, dizer que não, pode vestir o que ela quer. Não, tem que haver limite. Porque ao fim e ao cabo, acaba dizendo que a homem não presta, porque isto, mas aquilo, mas não. O homem sentiu-se atraída pelas pernas do que ela deixou de fora. A atração, Rix, justifica a posterior atitude do homem? Desculpa, não percebi. Pergunto, a atração diz que o homem sente pela mulher, ao vê-la bem vestida nas redes sociais, justifica a sua posterior melhor atitude. Não bem vestida. Estamos a falar dos casos que terminam em assassinatos. Não, isso já depende do caráter de cada pessoa, porque pode-se levar pelo ciúme e não conseguir controlar, mas também não justifica assassinato da pessoa pelo que... Acontece o que aconteceu, o assassinato não justifica nada. É tudo? É tudo. Obrigado, Henrique, pela sua ligação. Ligue-nos mais vezes. Tenha uma boa noite. Continue ligado ao Linha Aberta. Obrigado. Continuação de um bom trabalho. Obrigado. Nilza e Henrique, a rebater a sua colocação. Isso é algo natural. Nós sabemos que Moçambique é um país que é altamente influenciado pelo sistema patriarcal, onde quem define como a mulher deve se apresentar é o sistema. Várias vezes as mulheres, quando estão em casa, muitas vezes são impostas: olha, roupa assim tu não podes vestir, roupa assim tu não podes te apresentar assim, porque as pessoas vão te ver, porque se alguém entrar aqui em casa, te ver com uma roupa assim, fica desconfortável. Isso é comum. Mas eu, por acaso, ele até em algum momento concordou que o fato de a minha forma de me apresentar despertar em algum apetite sexual não quer dizer que o senhor tem o direito de me violar. Ele também concorda. As mulheres devem vestir-se como elas quiserem. Se quiserem apresentar-se blusa de alça, com decotes, elas podem. Roupa curta, podem. As mulheres podem vestir o que elas quiserem. Contanto que elas se sintam confortáveis. Não é a roupa, não é a hora, não é o local que justificam a violência. Enquanto continuarmos a justificar que a roupa dela é que incitou a violência, sim, vamos continuar a ver nossas irmãs, nossas filhas, nossas primas, nossas amigas a serem violadas porque nós apoiamos. Temos que, porque ela anda à noite, porque ela veste-se mal. Ela tem direito de se apresentar como ela sente-se confortável. Do mesmo jeito que os homens vestem shorts. Nós temos visto na rua. Vestem shorts os homens. Ninguém aponta. Andam de camisa interior que deixa todo o peito fora. Ninguém aponta. Mas quando é uma mulher, apontam. Temos Arsénio que nos liga a partir da província de Tete. Arsénio, muito boa noite e já está a participar. Boa noite, mais uma vez. Boa noite. Eu quero aqui simplesmente comentar o que a colega ali esteve ali a referenciar sobre a forma de vestir. E eu vou deixar aqui uma pergunta aberta, não é, para este caso. Se colocarmos uma mulher A de uma roupa comprida, bem vestida, e colocarmos a outra mulher B com o seu corpo exposto e colocarmos ambas em dois caminhos diferentes, mas que todos dois sejam caminhos perigosos.
Qual destas duas tem mais possibilidade de ser agredida? É para ela responder. Este é o primeiro ponto que nós temos que refletir. Exato. De uma forma, a forma da mulher vestir, de uma forma também acaba culminando com o homem olhar e desejar. Não é? Isso acaba culminando com o homem desejar. Então, essa parte de vestir, é importante que a mulher vista-se de uma forma igual. Por exemplo, nas redes sociais, nós temos lá camadas diferentes e algumas pessoas são sensíveis a certo tipo de imagem. Nós temos que perceber que a partir do momento em que a pessoa coloca uma foto muito exposta nas redes sociais, existem pessoas com educações completamente diferentes. E existem pessoas que estão lá no Facebook simplesmente para olhar para este tipo de coisa e acabar por querer fazer por querer cometer um assassinato. Então, sou da opinião que as fotos que as pessoas devem postar no Facebook devem ser fotos completamente que não firam sensibilidades ou fotos que não incitam com que haja esta violência. É tudo? É tudo. Obrigado pela sua colocação. Tenha uma boa noite e ligue-nos mais vezes. Continue ligado à linha aberta. Obrigado. Já estamos quase a chegar ao fim do nosso do debate do nosso tema. Últimas considerações, mesmo fazendo menção ao que foi dito pelo Sr. Arsénio. Muito obrigada. Bom, primeiro, respondendo à questão ou ao posicionamento da senhora Célia, é muito simples. Infelizmente, em Moçambique, nem a mulher de roupa curta, nem a mulher de saia longa estão desprovidas ou estão seguras. Repara, temos crianças sendo violadas, 2 anos, 10 anos. Vamos dizer que é a roupa. É a roupa dessa criança. Não sei, o senhor está a justificar um fator hoje que amanhã poderá se arrepender. Porém, continuando. Enquanto nós continuamos a dizer que é porque ela veste-se mal, por mais que ela vista uma saia longa, o homem vai dizer, ela esconde muito, quero saber o que ela esconde. Também é motivo para lhe seguir. Há mulheres que vestem calças mesmo assim, são conquistadas. Há mulheres que vestem saias longas, são conquistadas em diversos locais. E há mulheres que vestem roupas curtas, são conquistadas também. Então, é melhor começarmos a desconstruir esses conceitos de que a roupa dela, a hora em que ela andava, porque não é nada disto. Nós precisamos de nos retratar como sociedade, começarmos a tomar a segurança das mulheres jovens como prioridade para nós, porque as mulheres jovens também merecem 24 horas de segurança, as ruas, os becos lhes pertencem e vamos abaixar a impunidade em que estamos a viver. Não faz sentido que as mulheres não tenham direito de estudar de noite, trabalhar de noite, de dizer não a um homem porque ele vai lhe seguir. Senhora Ângela, de forma muito sintética, está na cidade da Beira, estamos quase a fechar. O que é que tem a dizer? Bom, é verdade que nós não estamos a promover que as mulheres se vistam de roupa curta. Não é nada disso que estamos aqui a querer dizer. Estamos a dizer que, por mais que ela esteja vestida de forma não correta, ela não merece o abuso, não merece a morte. Todos nós somos seres humanos, precisamos de respeitar os direitos de cada um. Isso é muito importante. É o que eu devo dizer. Então, chamar a atenção e apelar, ao mesmo tempo, aos homens que respeitem os direitos das mulheres, que respeitem a vida das suas parceiras e respeitem a vida das mulheres. Todos nós temos direito à vida. Muito obrigada. Ângela Jorge, muito obrigado pela sua participação. Esteve em representação do Observatório da Mulher. Quero igualmente agradecer a presença de Nils André. Queremos contar consigo nas próximas ocasiões e tenha uma boa noite. Obrigada. Agradecemos igualmente a estimado telespectador que nos fez companhia neste primeiro painel, momento de ir ao intervalo. Dentro de alguns instantes queremos regressar consigo. Até já.
declaring a national state of disaster todos os acontecimentos